Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 43, O Grande Conflito. Capítulos 40 a 42. Nos últimos dias, muitos homens serão usados para perseguir os fiéis no grande conflito. Quando as leis humanas não protegerem mais os salvos, os ímpios irão atrás de cada um que professar o nome de Cristo e muitos serão levados à prisão. Tu, porém, lembre-se de que a voz de Deus será ouvida no cativeiro e cada justo será solto, cada ímpio destruído e cada fiel de cada tempo encontrará a paz prometida junto do Pai, Filho e do Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast Tu Porém. E como vocês já sabem, né? Eu nunca estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a minha amiga Aline, que é a esposa do pastor Fabrício, que é do nosso departamento de jovens. E veio aqui compartilhar com a gente todas as ideias que ela teve quando leu o livro. E aí, Aline, como você está? Oi, Paulinha, tudo bem? Eu estou muito feliz por estar aqui no podcast com vocês. Um privilégio, né? Podermos compartilhar temas tão atuais e tão importantes para a nossa vida espiritual. Mas eu não estou aqui sozinha. A Melissa está aqui conosco. Tudo bem, Melissa? Tudo bem, gente. Eu estou bem depois de um tempo, né? Graças a Deus. E ela sobreviveu, gente! Eu sou uma sobrevivente, que lindo! Eu adorei estar com essa sobrevivente, graças a Deus. E eu não estou sozinha também, eu estou aqui com o pastor Fabrício, do departamental dos jovens. Que legal tá contigo aqui, viu? Eu sei que ele faz tudo aí no Clube de Desbravadores, né? E é secretária do Clube de Aventureiros. Perdão, viu? Eu sou ex-secretária. Você que cuida da grana lá, né? Eu tento. Que bom, você tá do lado também da secretária do Ministério Jovem aqui da Paulista Leste, Aline Leão. Que bom estar com vocês também aqui, tá? Eu tô com ele, gente, direto de Conjunto José Bonifácio, nosso diretor de jovens, nosso líder de jovens aí, foi investido um dia desse aí. É também jornalista. Tá solteiro, não? Solteiro, meninas! Olha aí, que bom! Bem-vindo, Vinícius, que legal poder estar contigo aqui no nosso podcast Tu Porém. Vamos lá. Obrigado, pastor Fabrício, pela apresentação. Bom, nós estamos com a nossa host aqui, a Paulinha que é diretora dos aventureiros aqui da igreja do 15 de novembro. Então, passo pra Paulinha. Só pra constar, ela é jovem, viu, gente? Só pra deixar claro aí. Na aparência, né? Pelo espírito. Mas então é isso, queridos. Vamos lá começar mais um episódio. E até daqui a pouquinho. Queridos, hoje é o nosso episódio 43, o último episódio da temporada do Grande Conflito. Estamos aí já faz 3 meses, né, irmãos? Desde fevereiro a gente está estudando esse livro maravilhoso. Tenho certeza que todos aqui aprenderam muito com ele. E nós vamos começar a falar agora do capítulo 40, O Livramento. Então, esse capítulo vai tratar sobre todo o livramento que Deus vai trazer para o povo que tem a marca dele, certo? E aí tem uma parte aqui que, logo no comecinho, né, do capítulo que eu marquei, que é uma coisa que eu nunca havia me atentado. Que, alguns que não sabem, eu tenho uma filhinha, né? E aí, por esses dias, ela fez uma apresentação na igreja e tinha uma musiquinha das cores do arco-íris da Arca de Noé, né? E aí, na letra da música, fala que o arco-íris também vai aparecer na volta de Jesus, tudo. E aí eu fiquei, nossa, mas isso tá certo? Porque não que eu não sabia, eu acho que eu só tinha esquecido. Aí, lendo esse capítulo, Ellen White escreve: então o arco-íris se espalhará pelo céu, parecendo circundar cada grupo em oração. Então, o arco-íris, ele não é só a lembrança, né, que Deus não vai mais destruir a terra
com água, né? Lá não é uma lembrança do dilúvio, mas na volta de Jesus ele é uma lembrança, né? Um aviso de que Jesus está próximo. Do grande livramento, na realidade, né? Então, o arco-íris é uma demonstração visível do grande livramento que vai acontecer com relação à vinda de Jesus para livrar os filhos dele. Achei fantástica essa ideia aqui de a Bíblia apresentar essa realidade de que Deus vai anunciar a hora da sua volta, né? Então, Mateus 25, né, fala que na meia-noite, né, faz uma referência à questão da parábola, né, das 10 virgens, à meia-noite. Não necessariamente a questão da meia-noite, né, meia-noite, 12 horas, não é isso, 24 horas e tal. Mas o fato de ser na hora mais escura da terra, né, na hora mais desafiadora. Imagine, a gente vai estar, segundo o que a gente leu, né, nesse capítulo aqui, de forma bem detalhista, né, em prisões, acuados, perseguidos, né, em lugares distantes, ermos da terra. Achei bem interessante também essa questão de estarmos em grupo, né? Em grupos pequenos. É um detalhe importante que às vezes deixa passar, né? Mas eu fico tentando imaginar o que é passar por isso aqui sozinho. Eu acho não, né? É impossível. Estaremos em grupos menores. Quem aprendeu a viver em relacionamento, em comunidade, né? Quem sabe a sua comunidade jovem em algum lugar aí, no seu pequeno grupo, vai ter uma outra realidade, porque já vai ser bem difícil. Mas a Ellen White menciona que na hora mais difícil, na hora mais desafiadora, mais escura da terra, das trevas mais terríveis da história deste mundo, diz que Deus vai falar. Eu fico pensando nisso muito, sabe? A gente ouvir a voz de Deus. Imagina Deus falando e a gente ouvindo a voz deles, que Deus, a voz de Deus, como o som de muitas águas a dizer, tal como foi na cruz, está feito. E aí a Bíblia diz que é nesse momento que essa escuridão vai ser dissipada com a presença de Jesus vindo nos céus com um grande arco-íris. Imagina? O arco-íris é um efeito da própria luz, né? É por isso que o arco-íris se desenvolve. E através de Jesus, da luz de Jesus, é que esse arco-íris também vai se desenvolver e a gente vai poder ver ele vindo nos céus. E o arco-íris, quando nós pegamos o relato pós-dilúvio, é dito que o arco-íris ele é um sinal de que não haveria destruição de água, mas também é um sinal de que Deus, de alguma forma, tem uma aliança. Ele também é um sinal de aliança. Então, a primeira coisa que nós vamos ver no céu é Deus confirmando a sua aliança. Quando nós pegamos o relato lá nos patriarcas, né? Abraão fala sobre a aliança. Depois há várias e várias histórias bíblicas em que Deus diz: olha, se você cumprir os meus mandamentos, serei fiel contigo, eu terei uma aliança contigo, haverá prosperidade, haverá descendência. E a mesma ideia está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em que um Deus de aliança, ele retorna para dizer para os seus filhos que finalmente chegou o dia do Senhor, o dia da tua volta e da tua glória. Eu também, a Paulinha falou que ela não lembrava. Eu não lembrava desse detalhe. Eu fiquei... eu achei muito bonito o detalhe do arco-íris, né? Porque, pelo menos quando eu vejo o arco-íris, eu lembro da história de Noé, que é a história que a gente mais lembra normalmente. Mas tem esse detalhe, que quando Jesus voltar, esse momento ímpar da história, que a gente imagina, e... tenta imaginar, né? Porque não tem como descrever em palavras como vai ser. Mas aí, pelo menos pra mim, agora eu vou levar, olhar o arco-íris e falar: nossa, tá próximo a vinda de Jesus. E sempre ser um detalhe pra lembrar a gente do arco-íris. É interessante também, né, que, por exemplo, o dia do Senhor, para aqueles que não estão aguardando ele, né, vai ser um dia terrível. Então, assim, nós hoje precisamos mais do que nunca, né, estar próximos de Deus, viver uma vida de comunhão com Ele e realmente praticar aquilo que Ele nos ensinou, né, o amor, a caridade, a bondade, a misericórdia para com aqueles que precisam, né, e também falar dele para as outras pessoas, porque, por exemplo, a gente sabe o que vai acontecer, né, mas muitas pessoas não vão saber. E a questão também do arco-íris, né, que nós sabemos,
Porque nós lemos a Bíblia, que o arco-íris é uma aliança, né? Que Deus fez conosco, de que Ele nunca iria nos abandonar. Mas só que em determinados momentos, parece que às vezes a nossa fé vacila e a gente esquece, né? Que foi Ele que fez a aliança. Então, Ele que vai cumprir a aliança. Ele que tomou a iniciativa de fazer essa aliança conosco. E que nós precisamos ensinar para as pessoas também sobre a aliança que Ele fez conosco, né? E aí, aqui, numa parte do livro, fala assim, né? Que vai ser impossível descrever o horror e o desespero daqueles que rejeitaram a lei de Deus. Então, o nosso testemunho vai ser muito importante, né, nesse momento de hoje, especialmente que nós temos a oportunidade, né? Porque muitos irão sentir um horror tremendo, porque tiveram a oportunidade, mas rejeitaram a lei de Deus. Então, o dia do Senhor vai ser terrível, né? Como é um terrível dia do Senhor. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Obviamente, para quem não esperou, né? Não vai ser um dia fácil até para quem esperou. Imagina para quem não esperou, né? Mas a Bíblia diz que essa mesma voz de Deus, que quando Ele falar, né? Ele vai anunciar no céu, né? 1 Tessalonicenses fala que Ele vai falar. Quando a voz do arcanjo ressoar e a última trombeta de Deus tocar, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E com Ele, como foi também na morte de Jesus, haverá, como foi na morte de Jesus, um terremoto. Teve um terremoto quando ele morreu, pendeu na cruz e morreu. Só que aqui será um terremoto global. Apocalipse diz que a terra vai tremer, vai chacoalhar como uma figueira que é chacoalhada e os figos verdes caem na terra, de tanto que vai chacoalhar tudo. E é interessante porque isso será tão terrível, né? Quando a gente morou no Equador, a gente participou de um terremoto e foi desafiador. Foram 42 segundos só, 42 segundos, 7.4 na escala Richter. Agora imagina um terremoto global. O último agora foi em Taiwan, região ali da Ásia e tal, e já causou muitos estragos, né? Ilhas também já sofreram questão de tsunami e tal. Para eles é meio que comum isso também, né? Mas agora imagine um terremoto no mundo todo. Imagine o movimento da Terra, rotação, translação, tudo isso sendo alterado, mudado com a presença de Jesus. Agora Deus vai ser tão intenso, tão forte, que tudo vai tremer. As rochas irão cair, diz que os ímpios vão pedir para não ver a glória da face de Deus. E isso vai ser inevitável, porque Apocalipse 1, verso 7 diz que todo olho vai ver. E uns irão ressuscitar para a vida eterna. Um grupo seleto, né? Interessante, porque Daniel 12, verso 2 até o 4, fala que um grupo pequeno de pessoas que não são boas, morreram sem crer em Jesus, morreram fazendo tudo para que a mensagem dele não alcançasse o mundo, vão ressuscitar um pouquinho antes da volta de Jesus para ver também ele. Diz que todo olho verá, até aqueles que os traspassaram, para vê-lo em glória e depois morrer de novo. Morrer uma vez, morrer a segunda vez, depois do milênio morre de novo. Já pensou? Vai ser um dia realmente bem desafiador. O dia do Senhor, diz Isaías, será um dia terrível. Todos aqueles que adoraram outros deuses irão desmaiar. Já pensou? De terror diante da glória da presença de Deus. E por sua vez, o salvo vai olhar para o céu, para o mesmo evento, para a mesma situação, para o mesmo arco-íris, vai dizer: esse é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Especialmente, aí eles podem dizer, a gente vai dizer em nome de Jesus, né? No dia da adversidade, Ele nos livrará no dia de maior angústia e a adversidade. Será realmente um dia extraordinário, único para aquele que esperou e terrível para aquele que não se preparou. O preparo para esse dia, ele é o que deve nos motivar todos os dias. Nós temos muitas situações ao longo dos dias, das semanas, e às vezes a gente esquece que Deus ele se manifesta. O arco-íris ele é um símbolo de aliança, ele é um símbolo, um lembrete de que Deus existe e de que Ele tem uma aliança conosco. Ele, por ter uma aliança conosco, Ele faz com que a gente tenha sentido, tenha propósito. E neste mundo mal, neste mundo pecador, nós podemos encontrar esperança nesse dia. O dia do Senhor, ele é um dia de esperança para aqueles que creem. E para finalizar aqui esse capítulo, eu gostaria de frisar uma partezinha que a Ellen White ela diz que Deus Pai também está aguardando ansioso por esse momento, porque muita gente
nós cristãos, a gente fala muito sobre como a gente está ansioso pela volta de Jesus, como a gente não aguenta mais o sofrimento, não aguentamos mais ficar neste mundo, só que o Deus Pai, Criador de tudo, e Jesus também, e o Espírito Santo, eles também estão ansiosos para a chegada desse momento em que finalmente o mal vai ser exterminado, né? Ela diz o seguinte, que alegria quando o Pai infinito, ao olhar para os remidos, contemplar sua imagem, após a decadência do pecado ser removida e o humano mais uma vez se encontrar em harmonia com o divino. Então, assim, é bom a gente refletir nisso também, que o nosso Deus, o nosso Criador, ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai que está desejoso, né? É o Pai do filho pródigo, está desejando que o filho volte. Então, muita gente fala do nosso anseio e é real, nós temos que ansiar com toda certeza, mas a gente tem sempre que lembrar que o Deus que nos ama, que se entregou por nós, também está aguardando ansioso por isso. E no capítulo 41, a Ellen White, o título é A Prisão, e aí ela vai falar sobre algumas consequências, né, daqueles que não aceitaram a palavra de Deus. E teve um texto que me chamou muito a atenção no segundo subtítulo, né, o Anjo da Morte, que é um texto bem forte que está em Ezequiel, né, que diz assim: matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. E aqui está se referindo às pessoas que não aceitaram a Deus, que não aceitaram a salvação. E aí ela diz, ela não, né, o verso bíblico, né, na Bíblia diz que é para começar pelo santuário. E então é para começar pelas autoridades. Aí a gente tem um pastor aqui, eu fiquei, gente, um pastor, acho que também os anciãos, que são os líderes da igreja, né, local, como é pesado isso, porque Deus vai retribuir todos esses que se dizem pastores, né, que não são pastores de verdade, mas todos os que se dizem pastores e enganam o povo de Deus, não falam a verdade da Bíblia, só usam a Bíblia para benefício próprio, muitas vezes. Eles serão os primeiros a ser ceifados, né? Segundo a palavra. Eu achei... foi pesado o clima aqui, hein? Mas é isso mesmo, porque a Bíblia é muito clara, né? Em dizer que para aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. E nesse capítulo também vai destacar um pouquinho dessa realidade, né? De que Satanás... Ele obviamente é o autor do mal, né? A raiz do mal, né? Os ramos são os seus anjos maus, né? Aqueles que se apegaram também ao pecado e tal. Mas é muito triste, né? Essa realidade, né? De que assim como Satanás irá sofrer as consequências do pecado, do seu pecado, né? Não só por sua rebelião pessoal contra Deus, mas de tudo aquilo que essa rebelião causou, afetando anjos do próprio céu, né? E a gente até imagina, né? Nossa, foi só ter essa parte? Não, foi muito mais. Ellen White fala que foram muito mais, só que se arrependeram. Uma terça parte foi expulsa do céu com ele. Mas olha o estrago que causou. E isso também alcançou a terra, né? Alcançou esse mundo. E a tal ponto de destruir tudo aquilo que Deus havia criado, né? O mundo começou a morrer, as pessoas começaram também a morrer, a colher as consequências do pecado, né? Toda a maldade que foi causada no mundo ao longo de todo o tempo, mas é muito interessante a Bíblia dizer, Ellen White confirma isso também, né? Que Satanás ele vai colher tudo aquilo que ele plantou. A Bíblia fala de um exílio, né? Que vai durar 1000 anos. Ele vai contemplar essa terra destruída, né? Totalmente devastada após a vinda de Jesus, e vai ficar aqui sem ter ninguém para tentar, sem ter ninguém para acusar, sem ter ninguém para levar a usar as drogas, ou para destruir famílias, para desencaminhar jovens, não vai ter ninguém. E mesmo passando 1000 anos refletindo sobre tudo aquilo que ele causou, todo o fracasso que foi a sua rebelião, nesse literalmente abismo, né, como diz aqui o Apocalipse, nesse mundo que vai estar destruído, totalmente devastado, Satanás teria necessariamente, teoricamente, tempo suficiente para poder refletir, né? Mas quando Jesus voltar uma terceira vez, né, agora dentro da Série Santa com os santos, a gente vai perceber que não vai ser assim.
Porque no término do milênio, acontecerá essa segunda grande ressurreição e Satanás vai mais uma vez se levantar e vai dizer: eu ressuscitei vocês. E nós somos muito mais do que aquele grupo que está lá dentro. Então a gente percebe que o mesmo Espírito que levou a toda essa rebelião no céu contra Jesus, que alimentou ao longo de toda a sua existência, e também fez outros pensarem assim, né, duvidando de Deus, do caráter de Deus, e esses também que vão ressuscitar, diferente da primeira ressurreição, que vão ressuscitar imortais, sem nenhuma mancha do pecado, com um caráter transformado, como foram para a sepultura, sairão de lá para viver eternamente com Deus. Os ímpios sairão de lá, diz Ellen White, com os mesmos traços de caráter que foram para a sepultura. Revoltados contra Deus, odiosos da verdade, longes da palavra, e na primeira oportunidade que vão ter após ressuscitarem, se arregimentarão para tentar tomar pela força aquilo que Deus ofereceu somente pela graça. Eu achei isso ao mesmo tempo terrível, né? Porque eu estava até lendo, viu, gente? Tem uma lição incrível agora dos jovens, está falando justamente sobre o grande conflito. E Ellen White também, na parte de sexta-feira, de uma das lições, descreve a dor que Deus sentia. Eu fiquei pensando nisso, sabe? De ver aquela criatura que ele criou, tão linda, Satanás, Lúcifer, aquele anjo que vivia ali na presença dele, chegar a esse fim terrível. E imagine, porque a gente pensa assim, né? Deus é o inimigo do diabo. Não, Deus não é inimigo de ninguém. Satanás se tornou inimigo dele, o arqui-inimigo. Mas imagina Deus ter que ver uma criatura que ele criou dessa forma perfeita, chegando a ser a fonte do mal, né? E agora ter que derramar sobre ele as consequências da sua rebelião. Não vai ser fácil nem para Deus, e acredito que não vai ser fácil para o diabo, não. Eu achei muito interessante que a questão da prisão de Satanás ser exatamente ele ficar sozinho, sem ninguém para tentar. Porque digamos que a diversão dele de agora é que ele fica infernizando a vida de todo mundo. E ele vai ficar sozinho, sem ter ninguém para fazer nada, mas mesmo assim não vai adiantar nada, porque ele não tem mais esse sentimento de arrependimento. E eu acho que ele... Não sei, né? Que não dá pra também ficar pensando muito, mas acho que ele só vai alimentar mais ódio nesse tempo que ele vai ficar preso contra os santos e contra Jesus. Porque ele não tem nada pra fazer nesses 1000 anos. Então, cria ainda mais esse sentimento de revolta, eu acho, né? É interessante que tanto aqui no Grande Conflito, né, e na Bíblia também, não diz em nenhum momento que ele vai, ele se arrepende, assim, que ele vê tudo que ele fez e ele vê que ele estava errado. Não, ele só vai ficar com raiva que ele não conseguiu atingir o que ele queria. Esse ódio que ele vai alimentar, que ele já deve estar alimentando, né, porque ele sabe, né, ele tem acesso à Bíblia também. Mas ele só vai alimentar, ele só vai... Quando chegar aos 1000 anos, aqui a gente já passou até, né? Já estamos falando um pouquinho do capítulo 42, que é depois desses 1000 anos, né? Que Satanás estará preso, como o pastor bem falou. A Cidade Santa vai descer, porque isso também é um detalhe, né? Muita gente fala que quando Jesus voltar, a gente vai morar no céu, a gente vai morar no céu. A gente não vai morar no céu. A gente vai ficar um tempo no céu, 1000 anos. Uma passeadinha lá, né? A gente vai conhecer, dar um rolezinho. Aí, nesse capítulo, eu achei engraçado, porém, talvez nem tanto, porque Ellen White fala que... Ela fala o seguinte: como em visão panorâmica, assistem às cenas da queda de Adão e os passos seguintes do plano da salvação. E aí, do plano da redenção, perdão. Aí ela vai narrando que, como em visão panorâmica, aí eu já pensei em uma telona assim, ó, o céu vai virar logo uma tela de 4K. E a gente, de tela de estádio, a gente vendo todos os acontecimentos da Terra, vendo o que cada pessoa fez, né? Tem até meme na internet que fala, né, que as pessoas têm medo quando for passar sobre o livro delas, o que vai aparecer no telão do céu. Na realidade, se você... o texto também está falando com respeito a esse vislumbre que os perdidos e os salvos vão ter, vai ser sobre o plano da salvação. Então vai passar... Ela até destaca aqui, ele vai passar toda a vida
de Jesus. Ah, que bom que o Toda. pastor falou que eu ia perguntar isso. Toda a vida de Se eu Jesus, tinha né? entendido certo, Seu- que é só o plano da redenção, não é a nossa Agora, vida. na Menos mal. consciência, agora, na consciência dos ímpios, todo mundo vai ter uma espécie de um déjà vu. Na mente de entendi. cada pessoa que não aceitou, vai todos os apelos, todos os convites rejeitados, Deus usando amigos, um encontro na igreja, um acampamento, pedindo para voltar para Cristo, vai passar. O Espírito Santo vai fazer passar na mente todas as oportunidades, todas, a tal ponto a pessoa concluir. Realmente, eu não estou lá dentro da cidade porque não é porque não tem lugar para mim, é porque eu não quis. Mas nessa telona grandona, sim, vai passar todo o plano da salvação. Desde o nascimento de Jesus, a queda de Adão, o nascimento de Jesus, a promessa feita a Israel, chegar em Judá, os descendentes de Davi, o nascimento de Jesus, o batismo dele, a morte dele, a crucifixão dele. Vamos ver os demônios que estiveram o tempo todo motivando o pessoal a crucificar Jesus. Vamos ver todos os detalhes que estavam por trás dos bastidores. E as pessoas vão concluir. Eu acho interessante isso, né? Como tiveram no passado. Ele fala que muitos dos ímpios tiveram também esse momento de clareza da verdade. Deus tocou no coração, mas disseram não. O plano da salvação chegou no coração, aí... isso é bobagem. Vão lembrar dos relances de luzes que tiveram da verdade. E vão lembrar, porque ninguém vai se perder porque não teve conhecimento da verdade. Todo mundo, não importa a cultura, não importa onde estiveram, não importa a escolaridade, todo mundo teve essa oportunidade. Então achei top demais o fato de Deus passar de novo. Ele vai passar em uma espécie de timeline, assim, sabe? Até o que ele foi ao extremo de fazer, que foi a cruz, a ressurreição dele e tal. E eles vão concluir, rapaz, Deus fez tudo isso para me salvar e eu não quis. Mas também individualmente vão ter um relance de tudo aquilo que tiveram em cada oportunidade rejeitada. A tal ponto, depois disso, não teria outra conclusão a chegar, a não ser dizer o que está na Bíblia aqui. Justos e retos são os teus juízos. Vão dobrar os joelhos e vão dizer, pode destruir, porque é justo. Eu achei interessante que eles não vão se arrepender de não ter escolhido. Mas eles vão... reconhecer. Sim, e se arrepender do resultado, mas não da vida que eles levaram. Eu achei isso triste e muito interessante também. Eu gostei aqui demais que a Ellen White também ela fala sobre esse espetáculo, né? Porque quem vai estar lá? Quem é que vai ver as pessoas, né? Quem são os espectadores que vai ter a oportunidade de ver todo esse filme passar? Será que vai ser só os santos? E Ellen White fala aqui, né, que não. Que vai ser quem? Vai ser esse terrível espetáculo, aparece exatamente como aconteceu. Satanás e seus súditos não têm poder para se afastar da cena. Cada ator relembra isso, vão ter que ver. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes, que matou as crianças inocentes, né, usado por Satanás, exatamente, para tentar matar a Jesus. A perversa Herodias, né, porque vivia uma vida de pecado, e quando João falou para ela se arrepender, o que foi que ela fez? Pediu, né? a cabeça dele. Mais uma vez, né, pediu a cabeça dele. E o fraco e político Pilatos, os zombadores, né, que os soldados zombadores e a multidão irada que gritou, caiam seu sangue sobre nós e nossos filhos. Imagina, eles mesmos estavam, né, ditando sua própria sentença, porque usados, né, pelos anjos maus, eles foram tentados, né, a proclamar, né, que Jesus deveria ser crucificado, né, e que o sangue de Jesus caísse sobre eles, né. E aqui diz, todos tentam sem sucesso se esconder da majestade divina, da sua face, ao passo que os remidos lançam as coroas aos pés do Salvador, exclamando, ele morreu por mim. E aí, mais interessante, aqui embaixo ele diz, né, no final aqui da página, ali está Nero, monstro, né, quem foi Nero? O pior imperador que já existiu, né, ele foi cruel, por quê? Porque ele viu ele exaltava quando os cristãos eram mortos. É como a gente ganha um presente e fica feliz, né? Ele ficava feliz. Tinha prazer. Ele tinha prazer na morte dos seguidores Milhares de Jesus. de cristãos foram mortos. E o interessante também que eu achei aqui é que Ellen White, olha,
como a influência de uma mãe é importante, né? Ele fala, a mãe dele testemunha a própria obra, ou seja, ele foi educado a ser uma pessoa insensível e agir com crueldade, né? Então, todas essas pessoas que, infelizmente, né, não obedeceram a Deus, não reconheceram a Deus como o único Deus, irão também ver, né, a história da redenção, toda a vida de Jesus e o que ele fez por nós. E após o milênio, fica ainda mais claro o quanto Deus foi justo. A gente está vendo tudo isso. Então as pessoas elas vão se lembrar as oportunidades que elas tiveram e recusaram, elas vão ver o plano da redenção, ou seja, vão ver o Deus amoroso, mas também vão entender o quanto Deus é justo. Deus, ele é todo bem. O mal, ele é a ausência de Deus. Quando nós pegamos o relato, é que Satanás estará preso por 1000 anos, sozinho, sem poder atazanar a vida de ninguém. E quando as pessoas serão ressuscitadas, aí que ele vai convocar essas pessoas. E aí elas serão manipuladas novamente. E aí ficará ainda mais claro para todo mundo que essas pessoas, elas de fato escolheram a rebelião. Uma rebelião eterna. E não haverá dúvidas de que Deus deu as oportunidades para elas. E elas vão se juntar junto com Satanás para tentar invadir a cidade de Satan. Eu achei interessante esse capítulo aqui final, porque é nesse momento que até então, porque quando Satanás, que ainda vai estar vivo, né, com os anjos maus, assumir essa última rebelião, essa última tentativa para tomar a cidade santa, para destronar Jesus, é curioso porque até então é como se eles não tivessem consciência de quem é Satanás. E é justamente nesse momento que Jesus vai ser coroado, eu achei isso extraordinário, é que eles vão perceber que estão seguindo um derrotado, um mentiroso. E vão perceber nitidamente, claramente, quem era o justo da história. E quando Jesus, depois de ver essa cena toda, e ele for coroado diante de todo mundo, então aquele lá, aquele estilo de vida lá, aquele líder religioso, então, e ele é que é o rei dos reis, dos senhores, eles vão ter que ver essa cena. Satanás, até achei legal, que derrotado para sempre, ficarão atônitos, sem ação, de boca aberta, todo mundo, inclusive o próprio diabo, vão ficar sem reação de ver aquele que realmente merece todo louvor, toda a honra e toda a glória, como diz lá em Apocalipse capítulo 5. E de um lado vai estar um grupo irado, chateado, dentro da cidade um outro grupo enorme, louvando e exaltando a Cristo. Eles vão ter que ver os santos sendo vestidos de vestiduras brancas. Eu me lembrei demais do Salmo 23, do versículo 4, 5, né? Diz que Davi fala assim, coloca uma mesa na presença dos meus adversários para que eles vejam eu aqui banqueteando. Já pensou? Os ímpios vão ver, todos aqueles foram rejeitados, perseguidos, mortos injustamente, vendo eles agora do lado de lá, dentro da cidade, participando daquela festa, imortais, e eles, aquele onde fala assim, os ímpios veem aquilo e veem aquilo que perderam por conta da sua rebelião. Satanás vai olhar lá a coroação de Jesus e vai ver um outro anjo no lugar dele. E por um relance que ele vai pensar, era aquele meu lugar. E eu perdi por toda a minha rebelião. Os ímpios também, da mesma forma, vão concluir que perderam a vida eterna na mão deles, de graça, e perderam tudo. E então irão reconhecer. E eu achei isso curioso também. Não é só os santos que vão, né, justos e retos são teus juízos, ó Deus, né, eterno e tal, Cordeiro. Não, os ímpios também irão reconhecer e vão louvar a Deus como um Deus que é justo. E eu achei isso extraordinário. E é interessante agora a gente também frisar o fim, né, dessas pessoas que rejeitaram a Cristo. Então, elas não vão ficar sofrendo eternamente no inferno, né? Elas não vão queimar eternamente. É dito que elas vão morrer em definitivo, elas deixarão de existir. Então, aqui a Ellen White até ela fala, né? O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Cada traço da maldição é eliminado. Nenhum inferno a queimar eternamente manterá os resgatados pensando nas terríveis consequências do pecado. Seria terrível, né? Também, seria terrível. Imagina a gente lá no céu. No céu não, aqui na terra, né? Porque a Jerusalém vai descer.
A Nova Jerusalém vai descer. E aí, a gente lá vendo, de repente, o seu melhor amigo, ou, ou seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho. Alguém que você ama, alguém que você... Exatamente. Né? Isso aí faz parte do caráter de Deus. Exatamente. Né? E aí ia ser inferno para todo mundo, porque ia ser inferno para os salvos e para quem está nesse inferno eterno. Isso é terrível, viu, Paulinho? Porque é uma das principais pregações do mundo cristão, pentecostal, do catolicismo, né? Porque eu aprendi isso também lá, de que existe um purgatório, de que existe um lugar de um fogo e um lago de fogo eterno, que jamais termina. Inclusive, você pode ir para lá e depois de um tempo você pode sair de lá e ir pro céu. É muito bizarro, é estranho demais isso. Porque acho que uma das grandes contribuições do grande conflito é que, sim, existe salvos e perdidos. A salvação de Cristo, do plano da salvação, foi por todos, mas nem todos quiseram. Inclusive, anjos se perderam. Paulo diz que a gente vai sentar no trono para julgar anjos. Já pensou a gente, um ser humano pecador, mas que foi salvo por Cristo? Vamos agora nos assentar com Jesus para ver ele dando a sentença para anjos que um dia adoraram na sua presença. Então, a Bíblia diz que Deus vai ser muito justo. E ele abertamente, depois que a porta da graça se fechar, né, em capítulos anteriores, fala que quem é justo, continue justo. Ou praticando a justiça. Quem é ímpio ou injusto, continue praticando a justiça. Ninguém vai ser obrigado a ir para o céu. Eu achei, não toquei nesse assunto, mas Ellen White diz que Satanás, embora reconhecendo a glória de Deus, que é pecador, que ele causou tudo aquilo, seria uma eterna tortura para ele ir para o céu, ou viver no céu, ou voltar ao posto que ele um dia perdeu. Porque ele não quis. E o diabo não quis, quem foi enganado também, voluntariamente ou não, líderes religiosos que pregaram mentiras abertamente, vão ser cobrados por isso. Mas Deus não vai forçar ninguém a entrar no céu. E também não vai destruir ninguém sem ele reconhecer que merece a destruição. E é interessante isso que o pastor falou dessa teologia do inferno, né? Porque muitas dessas igrejas ensinam a seguir a Jesus por medo, né? Porque você vai seguir a Jesus não pelo sacrifício de amor dele, o sacrifício que ele fez. Você vai por medo de ir pro inferno. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente se reúna nas igrejas para estudar a palavra, que a gente ajude o nosso próximo, né? Acolha as pessoas. Ele não quer que a gente faça isso por medo dele, mas por amor a tudo que ele já fez por nós. Então, essa doutrina até do inferno, ela nem cabe, não faz nenhum sentido nesse Deus que é amor, né? E já para finalizar, eu quero perguntar para vocês têm... Pode ser do livro inteiro ou desses capítulos que a gente está falando aqui. Vocês têm mais alguma consideração para falar? Para deixar para os nossos ouvintes? Alguma coisa que marcou vocês? Que, tipo, de tudo que a gente falou aqui, o que as pessoas devem guardar no coração delas? Olha, eu acho a parte que mais gostei, eu hoje estava ouvindo de novo esse áudio do livro, recomendo também, se não, sei lá, não tem tempo, não tem o hábito de ler, escuta o áudio. É muito bom, tem muitas, né, opções para você poder, quem sabe, estar aí aproveitando o conteúdo desse livro, porque ele é fantástico. Eu queria destacar o fato da Bíblia, Ellen White também, destacar os detalhes deste lar eterno, né? Eu achei isso lindo, eu fiquei pensando nisso, né, porque o mundo foi criado em 6 dias. Por etapas, né? Tudo perfeito, muito lindo, né? E Deus criou um último dia, de um período de tempo para a gente poder lembrar do que ele fez. Mas a recriação vai ser diferente. Deus, ele vai dar uma única ordem, novos céus e nova terra serão refeitos. Tudo perfeito vai ser refeito novamente. Eu achei fantástico o fato de Deus, imagina, pegar na mão de Adão, levar ele de novo no jardim que ele perdeu. Levar ele de novo lá na árvore da vida que ele perdeu o acesso. Diz que Adão vai olhar para tudo que ele, né, presenciou, ele criou, deu nome às plantas, aos animais, a tudo. E ele vai lembrar de tudo de novo. Deus vai recriar tudo de novo para ele. De novo, tudo. Imagina Adão e Eva de novo entrando no jardim de novo. E Deus dizendo assim, olha, eu devolvi para você. Agora é seu de novo. Seu de todos esses, tá vendo isso aí, ó? Eu sei que tá preocupado, mas eu salvei todos eles. E eles vão herdar isso aqui com você para sempre.
E eu acho isso extraordinário, né? Até acredito que na sequência cronológica, quando os ímpios foram destruídos, vai se cumprir Apocalipse capítulo 21. Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Nós nunca mais iremos sofrer por conta do pecado. E, aliás, eu achei fantástico porque só vai ter uma marca do pecado. Só uma vai ficar estratégica. E a Bíblia Eliwat afirma, são aquelas que ficaram nas mãos, nos pés e na cabeça de Jesus. E pela eternidade sem fins, que o mistério da cruz, né? Porque é um mistério, né? Deus morre, não dá pra gente entender como Deus eterno morre, mas ele vai ser a chave para revelar todos os mistérios da eternidade, da forma como a gente nunca viu Deus, e o caráter de Deus, a justiça de Deus, aquilo que Deus criou. Eu fico impressionado, né? Porque o Deus vai transferir seu trono para essa terra. Imagina os seres criados por Deus, o universo sem fim, tendo que se reunir aqui para adorar a Deus. Nesse que um dia foi o palco de todas as mentiras do diabo, das calúnias contra Deus, das revoltas contra Deus, vai ser o lugar onde a gente vai viver para sempre. E para garantir que o mal nunca mais vai se levantar, o próprio Deus vai morar aqui. Para mim, essa parte que eu mais amo. Como isso tudo, como tudo isso termina, o fato de Deus... A minha filha é o seguinte, para você não ficar preocupado e a garantir que nunca mais isso vai acontecer, eu vou morar aqui. Que lindo. Para que você fique seguro para sempre. Amém. E o que eu mais gostei, assim, de tudo isso, né, vendo você falar, meu bem, fico pensando assim, como Deus é justo. Como Deus, ele é amoroso. Tudo que, às vezes, as pessoas, né, têm uma ideia errônea a respeito da justiça e do amor de Deus, né? E nós que temos o privilégio, assim, de conhecer, de ver, isso me chama muita atenção, porque hoje só não vai salvar quem não quer. Porque Deus está dando a oportunidade, né? Ele vai fazer tudo novo. Tudo pra gente, tudo que um dia foi perdido por conta do pecado, ele vai fazer novamente, né? Então isso me chama muita atenção, a justiça de Deus, né? É impactante estudar sobre o grande conflito. Quando nós chegamos no final, o título do livro ele já entrega, né? Uma saga milenar e seu final surpreendente. Por que é surpreendente? Porque a gente está no mundo mal e a gente é condicionado a pensar que sempre vai ser assim. A gente nasce com o mundo mal, cresce com o mundo mal, e às vezes morre com o mundo mal. Na maioria das vezes morremos. Mas o final é surpreendente porque o bem vence. Jesus Cristo vence. Ele venceu na cruz para nos salvar e nós podemos vencer este mundo mal. A mensagem do livro do Grande Conflito é que Cristo venceu. E porque ele venceu, nos méritos dele, nós podemos encontrar paz. Nós podemos encontrar um tempo... não tempo, né? Uma eternidade de paz. Aquilo que nós passamos de ruim neste mundo vai ser apenas memórias, lembranças de tempos em que Deus não habitava, em que Deus não tinha o seu trono ali na terra. Eu acho que a principal mensagem no final é que a gente possa se lembrar hoje, aceitar o chamado de Deus para que não sejamos os ímpios. O que eu fiquei lendo, eu espero, eu quero, tenho o desejo de estar com os santos, que os meus queridos estejam com os santos, porque não vai ser uma coisa bonita, não vai ser uma coisa agradável, e eu acho que o mais triste vai ser lembrar que você teve todos os meios para estar ali com Jesus, para viver uma vida nova, que a gente nem imagina como vai ser, porque por causa do pecado o nosso intelecto é diminuto, né? Digamos assim. Que eu acho que é o principal desejo, que a gente possa aceitar hoje o chamado que Jesus faz, para que não venha como os ímpios, né, vão se arrepender do resultado final, mas não da vida, que a gente possa se arrepender da vida que a gente leva, para no final não se arrepender do final, mas sim estar feliz com o final que nós vamos levar. Amém. Top. Bom, então encerramos essa temporada. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, né, desde o primeiro episódio. Se você perdeu algum episódio, é só voltar aí na nossa playlist. Obrigada a você também que chegou até nós através do nosso QR Code, que foi colocado
nos livros, né, para distribuição do Impacto Esperança. Lembrando que o livro você pode adquirir ele totalmente de graça em qualquer igreja adventista do sétimo dia. Também ele está disponível na internet no formato PDF e também, como o pastor bem lembrou, em audiobook também de forma totalmente gratuita. Então é isso, eu espero que Deus tenha tocado no coração de vocês, que o Espírito Santo conduza o estudo da palavra na vida de cada um. E nós encerramos. Até a próxima temporada. Tchau, tchau.